Morte não me assusta. Nunca assustou. Trabalho no necrotério há anos. Já vi cadáveres em todos os estados imagináveis. Inchados, pútridos, queimados, mutilados. Já ouvi histórias de corpos que parecem mover-se após a morte. Músculos que se contraem sozinhos. Sons escapando dos pulmões vazios. Reflexos, explicações científicas. Nada além disso. Foi o que pensei naquela noite, quando o cadáver de um homem desconhecido chegou até mim. Um caso comum, aparentemente, morte súbita, sem identificação. Mas algo estava errado. Toda vez que eu fechava suas pálpebras, elas voltavam a se abrir. Pensei que fosse um espasmo, um resquício de atividade nervosa. Mas então percebi. Os olhos dele, eles não estavam apenas abertos. Eles estavam me olhando. O necrotério onde trabalho fica no subsolo do hospital, longe da vida e do calor do mundo lá em cima. Frio, úmido, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscam de tempos em tempos. As paredes de azulejos brancos são antigas, amareladas pelo tempo, e o cheiro nunca desaparece completamente. Sou um legista experiente, acostumado com o silêncio dos mortos. Meu nome é Elias. Passei mais de uma década lidando com cadáveres, investigando as histórias que os corpos contam sem precisar de palavras. Sei distinguir um espasmo post-mortem de algo sobrenatural. Ou pelo menos, achava que sabia. Naquela noite, recebi um corpo sem identificação. Um homem de cerca de 40 anos, pálido, rígido pelo início da rigidez cadavérica. Sua ficha não dizia muito. Morte súbita, sem sinais aparentes de violência. Apenas um corpo comum, sem nome, sem história. Mas algo me incomodava. Seus olhos não fechavam. Tentei pressionar as pálpebras, como sempre fazia, mas elas se abriam sozinhas. Mais do que isso, quando olhei diretamente para ele, tive a impressão de que seus olhos estavam fixos em mim, como se observassem cada movimento meu. O ar dentro do necrotério pareceu mais pesado. Ignorei o desconforto e usei um pequeno pedaço de esparadrapo para manter os olhos fechados. Funcionou, por um tempo. Mas quando virei as costas, ouvi um ruído baixo, como um estalo seco. Ao me virar, vi que o esparadrapo havia se soltado. Os olhos estavam abertos novamente. Um arrepio subiu por minha espinha, mas tentei me convencer de que era apenas uma falha do adesivo. Isso já aconteceu antes. Pele oleosa, umidade, nada que um pouco de sutura não resolvesse. Peguei linha e agulha e comecei o procedimento. As pálpebras deslizaram sob meus dedos, macias e inertes como sempre. Com a precisão de quem já fez isso centenas de vezes, perfurei a pele fina, puxei o fio e dei o primeiro nó, depois o segundo, o terceiro. Quando terminei, olhei para o rosto do morto. Agora ele estava como deveria estar, olhos fechados, expressão serena, mas uma sensação estranha permaneceu comigo, uma inquietação silenciosa que se recusava a desaparecer. Saí do necrotério naquela noite com uma última olhada por sobre o ombro. O corpo continuava ali, imóvel sobre a mesa de aço. Nada além de um cadáver. Ou pelo menos, era o que deveria ser. Amanhã seguinte, voltei ao necrotério no dia seguinte, pouco antes do amanhecer. O corredor estava frio como sempre, e o cheiro familiar de formol e carne em decomposição pairava no ar. Destranquei a porta, entrei e acendi as luzes. O corpo ainda estava ali, mas algo estava errado. Parei abruptamente. A garganta secou. A sutura estava desfeita. Não havia sinal de rompimento brusco, nem marcas que indicassem que alguém mexera nele. Os pontos simplesmente desapareceram. E os olhos? Os olhos estavam abertos. Desta vez, não estavam apenas fixos no vazio. Eles estavam focados em mim. E pior, estavam vermelhos. As escleras, antes pálidas e sem vida, haviam adquirido um tom rubro profundo, como se estivessem encharcadas de sangue. Minha respiração ficou pesada. Dei um passo para trás. O silêncio do necrotério se tornou ensurdecedor. Foi quando os lábios do morto se entreabriram. E eu ouvi uma voz seca, rouca, vinda de dentro daquele corpo sem vida. Por que você me fechou os olhos? Meu corpo paralisou. O ar se recusava a entrar nos pulmões. Meu cérebro gritava para correr, mas minhas pernas estavam cravadas no chão frio do necrotério. O cadáver diante de mim não deveria estar falando, mas eu o ouvi, baixo, rouco, quase um sussurro arranhado.
como se as cordas vocais estivessem ressecadas pela morte. Por que você me fechou os olhos, Elias? O som de meu nome escapando daquela boca morta fez meu estômago se revirar. Ele sabia quem eu era. Meus dedos tremiam ao agarrar o bisturi na bandeja de aço. Um instinto estúpido, irracional. Como se uma lâmina pudesse fazer diferença contra algo que já estava morto. O cadáver continuava imóvel, mas seus olhos, eles estavam diferentes agora. Não era só a cor avermelhada. Eles pareciam vivos, vibrantes, pulsantes, cheios de algo que não pertencia ao mundo dos mortos. Eu queria correr, precisava correr. Mas então, os lábios do morto se esticaram num sorriso mínimo, um sorriso cínico. Você não deveria ter me costurado, Elias. Então, os sons começaram. Primeiro, um estalo baixo. Depois, um rangido grotesco. Os músculos do cadáver começaram a se mover, não com espasmos involuntários, mas de forma controlada, intencional. Seus dedos tremeram. O pescoço torceu levemente para o lado, como se estivesse tentando me observar melhor. A pele ao redor da boca rachou quando seus lábios se abriram mais. E então, eu vi. Algo se mexia dentro dos olhos dele. Algo escuro, girando sob a superfície avermelhada, como sombras líquidas rastejando atrás das pupilas. Eu senti meu coração falhar um batimento. Os braços do morto estremeceram e ele começou a se levantar da mesa de aço. Foi nesse momento que meu pânico finalmente venceu a paralisia. Soltei o bisturi e corri. Corri sem olhar para trás, ignorando o barulho de metal caindo no chão, o eco de passos que não eram meus. Atravessei o corredor, empurrei a porta do necrotério com força, os dedos escorregando no suor gelado. Assim que passei para o outro lado, bati a porta e travei a fechadura. Silêncio. Minha respiração era errática, pesada. Me afastei devagar, tentando convencer a mim mesmo de que estava seguro, de que aquilo não podia estar acontecendo. Mas então, a luz do necrotério piscou atrás da pequena janela de vidro na porta, e uma sombra se moveu lá dentro. Algo estava em pé, do outro lado da porta. Algo que deveria estar morto. E então, os olhos surgiram na janela. Aquela íris avermelhada, cravada em mim, sem piscar, sem desviar. Ele me encontrou. Meus pulmões queimavam, a adrenalina explodia em cada fibra do meu corpo. Mas, por mais que quisesse ceder ao pânico, algo dentro de mim me obrigou a pensar racionalmente. Seja o que fosse aquilo, era impossível. Cadáveres não se movem, não falam, não olham para você. A sombra do outro lado da porta permaneceu imóvel. Apenas os olhos estavam visíveis pelo vidro estreito, fixos, avermelhados, com algo se contorcendo dentro deles. Fechei os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos. Algo estava errado, e eu precisava entender. Lembrei do laudo do corpo. Morte súbita. Nenhum nome, nenhuma explicação. Apenas um homem desconhecido que simplesmente morreu. E então, algo fez sentido. Os olhos. Porque apenas os olhos estavam diferentes. A resposta me atingiu como um soco. Ele não era o problema. Os olhos eram. Respirei fundo. Meu coração ainda martelava contra o peito, mas me forcei a dar um passo adiante. Se eu estivesse certo, havia um jeito de acabar com isso. Caminhei até o armário onde guardávamos os produtos químicos e peguei um frasco de formol puro. Minhas mãos tremiam quando tirei a tampa. Então, devagar, me aproximei da porta. Os olhos do morto me seguiram. O que você quer? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Silêncio. E então, aquela voz rouca respondeu, quase um sussurro. Eu só queria ver. Um arrepio percorreu minha espinha, mas agora eu entendia. Aquilo não era um espírito. Era algo dentro dos olhos dele. Algo que precisava enxergar. E eu não podia permitir isso. Com um movimento rápido, despejei o formol sobre o vidro da porta. O líquido escorreu pela superfície, e onde tocava, os olhos do morto começaram a mudar. A vermelhidão desapareceu. As sombras dentro das pupilas se dissolveram. E então, ele simplesmente caiu. O corpo desabou no chão do necrotério, inerte como deveria estar desde o começo. Por longos segundos, não consegui me mover. Só o som da minha própria respiração preenchia o espaço. Finalmente destravei a porta e entrei. O cadáver estava ali. Agora, apenas um cadáver. Os olhos, finalmente fechados. Nenhum sinal de vida. Nenhuma sombra. Acabou. Na manhã seguinte fiz questão de que aquele corpo fosse removido do necrotério o mais rápido possível.
Não questionei para onde iria, quem viria buscá-lo. Apenas assinei os papéis necessários e observei enquanto ele desaparecia pelos corredores frios do hospital. O que aconteceu naquela noite nunca foi registrado. Nenhum dos meus colegas jamais soube. Afinal, quem acreditaria? Eu mesmo ainda lutava para aceitar. Mas algo me dizia que aquilo não tinha sido um delírio, porque antes que o corpo fosse levado, decidi olhar para ele uma última vez. E por uma fração de segundo, eu vi as pálpebras tremerem. Só um espasmo, talvez. Ou, talvez não. Se gostou dessa história, não esqueça de conferir outras aqui no canal e de se inscrever. Deixe nos comentários. Você fecharia os olhos desse morto? Eu já vi de tudo nesta mesa de autópsia. Corpos mutilados, vítimas de crimes brutais, ossos quebrados de maneiras impossíveis. Mas nada me prepararia para o que aconteceu naquela noite. O cadáver diante de mim parecia comum à primeira vista. Um homem de meia-idade, encontrado sem vida em seu apartamento. A pele pálida, o olhar vazio. Mas quando fiz a incisão inicial e abri sua cavidade torácica, fui tomado por um arrepio cortante. Seus pulmões ainda soltavam fumaça. Um vapor negro e espesso subia das entranhas do morto, como se houvesse brasas ardendo dentro dele. O cheiro de carne queimada invadiu meu nariz, fazendo meu estômago revirar. Isso era impossível. O homem estava morto há horas, talvez um dia inteiro. Nada deveria estar quente, muito menos soltando fumaça. Dei um passo para trás, sentindo a sala de autópsia encolher ao meu redor. Meus olhos ardiam. Tossi. O cheiro piorava, impregnando minha roupa, minha pele. Mas não era só isso. Algo naquela fumaça parecia viva. Mal sabia eu que aquilo não terminaria ali. Aquela noite, enquanto dormia, acordei sufocado por aquele mesmo cheiro. O cheiro de pulmões queimados. Meu nome é Dr. Arthur Vasconcelos, médico legista há mais de 15 anos. Trabalho no Instituto Médico Legal da cidade, um lugar que a maioria das pessoas evitaria até em pesadelos. Mas para mim, a morte se tornou rotina. Eu a encaro todos os dias, abrindo corpos, analisando causas de óbito, desvendando os últimos momentos de vidas que se perderam. O necrotério onde passo minhas noites é um lugar frio e úmido, paredes de azulejo branco, sempre refletindo a luz pálida dos refletores. Gavetas metálicas que guardam os mortos, cheirando a formol e degradação. Máquinas de ventilação que ronronam um lamento monótono no teto, acompanhadas pelo gotejar de alguma torneira mal fechada. Para mim, isso é o normal. Mas depois daquela autópsia, nada mais pareceu normal. Naquela noite tentei esquecer o que vi. O cadáver, os pulmões fumegantes, o cheiro insuportável de carne carbonizada. Talvez fosse alguma reação química desconhecida, um fenômeno raro, algo que a ciência ainda não explicava. Mas meu corpo não se convencia. Fui para casa tarde da noite, exausto. Meu apartamento era pequeno e silencioso, no 7º andar de um prédio antigo. O tipo de lugar onde os vizinhos nunca perguntam nada. Joguei meu jaleco no cesto, lavei as mãos até os dedos ficarem vermelhos, tomei um banho quente para tirar o cheiro de morte da pele, e então me joguei na cama, esperando que o sono viesse. Mas quando acordei, algo estava errado. O quarto estava mergulhado em escuridão, mas o cheiro era inconfundível. Era o mesmo da sala de autópsia, forte, denso, queimado, e vinha de dentro do meu peito. Acordei arfando, sentindo um calor sufocante dentro de mim. Meu peito ardia, e a cada respiração, o cheiro de carne queimada enchia meus pulmões. Tossia sem parar. O ar parecia pesado, abrasivo, como se estivesse inalando fumaça invisível. Me arrastei para fora da cama, tropeçando até o banheiro. Acendi a luz tremendo e me encarei no espelho. Meu rosto estava pálido, olhos vermelhos e lacrimejantes. Abri a boca, tentando respirar melhor, mas algo estava errado. Soltei um grito sufocado. Quando expirei, um fino fio de fumaça negra escapou dos meus lábios. O pânico tomou conta de mim. Afastei-me do espelho, sentindo meu peito apertar. Meu coração martelava nas costelas. Isso não era real. Não podia ser real. Corri até a cozinha e abri a janela, sugando o ar frio da madrugada. Mas o cheiro continuava lá. Ele não vinha do ambiente. Ele estava dentro de mim. E então, no silêncio da noite, ouvi um som. Baixo, úmido, como brasa se extinguindo na água. Crack.
Crack, crack. O barulho vinha do meu peito. Agarrei minha camisa e pressionei o peito, como se pudesse arrancar o calor dali. Mas ao tocar minha própria pele, senti algo impossível. Meu tórax estava quente, quente como se estivesse queimando por dentro. Meus pulmões pareciam se contrair, como se algo estivesse devorando o oxigênio antes que eu pudesse respirá-lo. Minha visão escureceu por um instante. O ar não era suficiente. Eu estava sufocando. Me joguei no chão, engasgando, sentindo meus músculos falharem. A fumaça preta continuava saindo pela minha boca, mais intensa agora. Meus olhos lacrimejavam. A pele queimava por dentro. A morte rastejava para dentro de mim. E então, no meio da asfixia, ouvi um sussurro, baixo, grave, vindo de dentro do meu próprio peito. Você sentiu o que ele sentiu. Meus pulmões queimavam. Cada inspiração era uma lâmina de fogo. Cada expiração trazia mais fumaça negra, densa, carregada do cheiro de carne incinerada. O sussurro ecoava dentro de mim, como se a voz estivesse enraizada nos meus próprios ossos. Lutei para me levantar, cambaleando até a pia da cozinha. Abri a torneira e joguei água no rosto, tentando afastar o torpor. Mas o espelho acima da pia refletiu algo impossível. Atrás de mim, a cozinha estava diferente. O ambiente que antes conhecia estava carbonizado, escurecido por fuligem, como se tivesse sido devorado por um incêndio. As paredes estavam cobertas de manchas enegrecidas, os móveis reduzidos a esqueletos calcinados. Mas o pior era ele. No reflexo, uma silhueta se erguia atrás de mim. Um homem, ou o que um dia foi um homem. Sua pele era um mosaico de carne derretida e cinzas. Os olhos, 2 buracos vazios que pareciam absorver a luz. Ele estava imóvel, mas seu peito subia e descia de maneira errática, como se ainda tentasse respirar. Senti um nó de horror na garganta. Era ele, o corpo da autópsia. Então ele se moveu. Seus dedos ossudos agarraram meu ombro, e eu senti o calor. Minha pele começou a queimar sob o toque, como se seu calor fosse real, como se seu inferno particular estivesse tentando me puxar para dentro. O cheiro de carne assada ficou insuportável. Meus pulmões pareciam derreter dentro de mim. Tentei gritar, mas a fumaça negra me sufocou. Ele se inclinou para perto, e seu sussurro veio como o vento de um túmulo em chamas. Não é só você. Eles também virão. No mesmo instante, senti algo rastejando dentro do meu peito. Algo que se movia, que se espalhava, como fogo se alimentando de madeira seca. E então, do corredor escuro do apartamento, vieram outros sussurros, outras vozes, múltiplas, sobrepostas. Eram muitas, e todas estavam queimando. Eu acordei em um hospital, mas algo não estava certo. Meu corpo estava gelado e imobilizado, e o cheiro de carne carbonizada ainda impregnava meu nariz, como se não fosse uma lembrança, mas uma presença viva. Quando tentei abrir os olhos, percebi que não estava sozinho. Havia mais corpos ao redor, dormindo ou talvez não. Eles estavam deitados nas camas, mas não estavam em paz. A pele deles estava esticada de forma estranha, como se tivessem sido consumidos por um fogo invisível. Tentando controlar o pânico, me forcei a respirar lentamente, mas os meus pulmões, eles continuavam queimando. Eu poderia sentir o calor penetrando a cada respiração, como se uma chama interna estivesse me devorando. De repente, o alarme de uma máquina começou a disparar. O som cortante ecoou pela sala, e eu me vi novamente em pé, no centro daquelas camas vazias. As vozes, aquelas que me acompanharam desde a noite anterior, estavam agora mais altas, mais frenéticas. Ele vai vir. Eles vão vir. Eles não vão parar até que todos sintam a dor. Olhei para a porta, tentando entender o que estava acontecendo. Quando ela se abriu, minha visão ficou turva. Uma figura se aproximava, lentamente, envolta por uma névoa escura. Eu sabia quem era, mas não queria acreditar. Era ele, o cadáver da autópsia. Ele agora estava mais queimado, mais desfigurado, mas seus olhos ainda estavam lá. Aqueles buracos vazios que me observavam com uma fome insaciável. Você não pode escapar. Você se tornou um de nós. Os outros corpos começaram a se mover. As camas se ergueram lentamente. Os corpos estavam se levantando, mas algo estava diferente. Eles estavam queimados de dentro para fora, como se a carne estivesse desintegrando e se regenerando ao mesmo tempo. O fogo não os matava. Ele os fazia crescer,
Eu tentei correr, mas minhas pernas não me obedeciam. O calor que vinha de dentro me paralisava, me arrastava de volta para a sala onde os outros estavam. Antes de perder os sentidos, percebi uma coisa. O hospital, aquele lugar onde eu estava agora, não era mais real. Ele era parte daquilo, parte de uma noite sem fim, em que os mortos queimavam e renasciam, trazendo mais e mais para a chama. E eu agora fazia parte disso. Eu não era mais médico, eu era mais um corpo para se juntar aos outros, queimando em um ciclo eterno, sem fim. Se você gostou dessa história, prepare-se, pois há muito mais para te arrepiar aqui no canal. Não deixe de conferir os outros vídeos e se inscrever para não perder nenhuma nova narrativa de terror. E claro, se a história te marcou de alguma forma, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Mas tenha cuidado ao contar essas histórias à noite, pode ser que algo não fique apenas no conto. Afinal, os mortos nunca estão realmente longe. Eles podem estar mais próximos do que imaginamos, esperando para trazer mais um para o fogo. A lâmpada fria piscava no teto, lançando sombras instáveis sobre o corpo inerte na mesa de aço. O cheiro de formol impregnava o ar do necrotério, misturado com algo mais denso e ferroso, o odor da morte recente. O Dr. Caio ajustou as luvas de látex, sentindo a textura pegajosa do suor contra a pele. Tinha anos de experiência lidando com cadáveres, mas aquele em particular trazia um desconforto que ele não conseguia explicar. O homem na mesa parecia ter morrido de maneira violenta. Rosto arroxeado, como se tivesse sufocado. Mas foi quando Caio separou os lábios da vítima que sentiu a bile subir à garganta. A língua estava costurada dentro da própria boca, os pontos grosseiros de linha preta atravessando a carne. O terror rastejou pelo estômago do médico, mas ele respirou fundo. Já havia visto de tudo, ou ao menos achava que sim. Com mãos firmes, pegou uma pequena tesoura cirúrgica e cortou o primeiro ponto. A pele tensionou com um estalo úmido, e um fio de sangue coagulado escorreu da costura. Ele continuou, cortando um a um, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Muito errado. Assim que o último fio foi removido, a língua do morto caiu para trás e algo deslizou de dentro da boca. Um pedaço de papel amarelado, encharcado de saliva e sangue seco. Caio hesitou antes de pegá-lo com uma pinça. O papel tremia levemente em sua mão, e ao abri-lo, sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Nomes, vários nomes escritos em tinta escura, quase apagada, mas ainda legíveis. Alguns riscados, outros intocados. No fim da lista, o coração de Caio congelou. Seu próprio nome estava lá, e não estava riscado. Ele sentiu o peso do ar ao seu redor mudar. O ambiente se fechou em um silêncio opressor, como se o necrotério inteiro prendesse a respiração junto com ele. A lâmpada piscou mais uma vez, e naquele instante, Caio teve a sensação de que não estava mais sozinho ali. Algo o observava, algo esperava. O silêncio do necrotério parecia sólido, como se tivesse peso. Caio sentiu o suor frio escorrer pelas têmporas, enquanto seus olhos percorriam a lista de nomes no papel. A maioria era desconhecida para ele, mas seu próprio nome, ali no final, intacto, parecia gritar mais alto do que qualquer outra coisa naquela sala fria. Ele fechou os olhos por um instante, tentando controlar a respiração. Isso tem que ser uma brincadeira de mau gosto, pensou. Talvez algum interno quisesse assustá-lo. Mas quem brincaria com algo assim? Um estalo ecoou na sala. Caio virou-se rapidamente, seu coração martelando dentro do peito. As gavetas metálicas que armazenavam os corpos estavam fechadas, mas ele teve certeza de que uma delas havia se movido. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro enjoativo da morte. Ele engoliu seco e voltou o olhar para o cadáver à sua frente. O homem era pálido, os olhos vidrados encarando o teto com uma expressão de horror congelada no rosto. Caio esticou a mão e fechou suas pálpebras. Foi então que percebeu algo estranho.
A pele ao redor da boca parecia repuxada, como se estivesse sorrindo. O corpo ainda estava rígido, sem sinais de decomposição acelerada, mas aquele sorriso discreto, quase imperceptível, não estava ali antes. Não pode ser. Um arrepio cortou sua espinha como uma lâmina gelada. Lentamente ele olhou para o papel de novo. As letras borradas pela umidade do cadáver pareciam se mover sob sua visão trêmula. E então ele viu. Um novo nome havia surgido: Mariana. O estômago de Caio revirou. Mariana era sua irmã. O papel escorregou de seus dedos. O chão pareceu girar ao seu redor. O que quer que fosse aquilo, não era uma brincadeira. Outro som, um suspiro, não era seu. A luz oscilou violentamente, mergulhando o necrotério em sombras vacilantes. Caio se virou de uma vez, esperando ver alguém, um colega, um funcionário, qualquer um. Mas a sala estava vazia, ou quase. O cadáver, que antes jazia imóvel na mesa de aço, agora parecia diferente. O peito não subia nem descia, mas Caio teve certeza de que algo dentro dele se movia. Um tremor percorreu seus dedos ao pegar o bisturi. Precisava olhar de novo, precisava ter certeza. Mas, no fundo, ele já sabia. Algo naquele corpo ainda estava vivo. Caio sentiu seu coração batendo tão forte que parecia querer explodir dentro do peito. A lâmina do bisturi tremia em sua mão suada, enquanto ele mantinha os olhos fixos no cadáver sobre a mesa de aço. O peito do morto não se expandia, nenhum sinal de respiração, mas ele sentia algo pulsando ali dentro, como se alguma coisa rastejasse por trás das costelas, pressionando a pele fria por dentro. Ele queria correr. Queria jogar aquele papel maldito no chão, apagar as luzes e fingir que nunca havia aberto aquele corpo. Mas não podia. Mariana. O nome dela estava na lista. Se aquilo fosse algum tipo de maldição, ele precisava entender, precisava impedir. Engolindo seco, ele pressionou o bisturi contra o peito do cadáver e fez um corte preciso ao longo do externo. A pele se abriu com um som úmido e pegajoso. Nada de anormal. Mas quando afastou os músculos com um afastador torácico, a coisa aconteceu. Algo saiu do corpo. Uma fumaça escura, densa, como se fosse feita de sombras líquidas, emergiu do corte. Ela se ergueu, oscilante, sem forma definida. Mas Caio sentiu os olhos dela. Sentiu seu peso invisível pressionando sua cabeça, sua mente, sua alma. Então ouviu um sussurro, baixo, frio, quase inumano. Seu nome já foi escrito. Caio tropeçou para trás, deixando os instrumentos caírem com um estrondo no chão. A fumaça se dissipou rapidamente, como se nunca tivesse existido. Mas o corpo do cadáver se mexeu. Os dedos da mão esquerda se curvaram lentamente, crispando-se sobre a mesa de aço. A cabeça girou apenas um pouco, e os lábios, antes costurados, agora entreabertos, emitiram um som. Tarde demais. O grito de Caio ficou preso na garganta. Ele não percebeu de imediato, mas seu próprio nome agora estava riscado na lista. E o de Mariana. Mariana agora estava no topo. O desespero tomou conta de Caio por um instante, mas ele respirou fundo, forçando a razão a dominar o medo. Tarde demais? Não pode ser. Ele olhou para a lista de nomes de novo, tentando entender. O seu nome estava riscado, como se tivesse sido retirado. O que isso significa? O cadáver ainda estava ali, imóvel agora, como se nunca tivesse se movido. Talvez fosse uma alucinação, talvez o estresse e a tensão estivessem pregando peças em sua mente. Ele precisava de uma explicação lógica. Caio pegou seu telefone e ligou para Mariana. O celular chamou algumas vezes, e a cada segundo que se passava, seu coração parecia ficar mais pesado. Alô? A voz dela soou do outro lado da linha, viva e normal. Um alívio esmagador percorreu o corpo de Caio, e ele quase caiu de joelhos. Mariana, você está bem? Onde você está? Estou em casa, por quê? Você está estranho. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio na testa.
Não sabia como explicar o que tinha acontecido, então simplesmente soltou um suspiro trêmulo. Nada. Só tive um pesadelo esquisito. Você precisa dormir mais, Caio. Eu te conheço. Quando você fica cansado, sua cabeça inventa coisa. Talvez ela estivesse certa. Talvez tudo aquilo tivesse sido uma ilusão criada pelo cansaço extremo, pelo ambiente pesado do necrotério. Caio olhou novamente para o cadáver. O corpo estava da mesma forma de antes, a boca ainda aberta, mas agora sem qualquer traço de movimento. Ele pegou o papel, olhou mais uma vez e, com um gesto decidido, o jogou dentro da pia de aço e abriu a torneira, deixando a água dissolver a tinta aos poucos, até que não restasse mais nada. Sentiu um peso saindo de seus ombros. Era só um cadáver. Apenas um corpo sem vida. O que quer que tenha acontecido ali, se é que aconteceu, ficou para trás. Caio respirou fundo e deu um último olhar para o cadáver. O papel com os nomes já não existia mais. A água havia levado tudo. Talvez fosse um sinal de que aquilo estava acabado. Ele desligou as luzes do necrotério e saiu, sentindo um estranho alívio. O que quer que tivesse acontecido ali dentro, não o seguiria. Tudo ficou bem, mas antes de sair completamente, ele teve a sensação de ouvir um leve sussurro ecoando no ambiente gelado. Seu nome já foi escrito. Ele se virou bruscamente, mas o necrotério estava vazio. Apenas sua imaginação, certamente, ou talvez não. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para você. Até a próxima, se você ainda estiver por aqui.